E aí, pessoal, beleza? Então, eu tô aqui pra dar uma explicada, né? Em detalhe, né? O porquê eu... Primeiro, na verdade, a minha experiência no Brasil, né? Eu vou explicar pra vocês, assim, um pouco mais em detalhe, melhor que texto, né? Eu vou explicar minha experiência no Brasil. Bom, basicamente, você que mora aqui na Inglaterra, né? Se você mora aqui em Londres, especialmente, você sabe que as coisas não estão fáceis nos últimos anos, né? Muitas coisas pioraram nos últimos anos aqui. E, bom, eu estou aqui há 11 anos e quando eu cheguei aqui as coisas eram muito diferentes. Muitas coisas para melhor, eram muito melhores antigamente. Hoje em dia não são aquelas coisas, entendeu? Então, foi um dos motivos que mais me pesou. Sabe aquela sensação de que você tem que tentar, porque talvez as coisas lá, né, você vai ser mais feliz do que você está sendo aqui. E não que eu seja infeliz aqui ou que eu era infeliz, que, né, aqui na Inglaterra eu sou feliz, mas eu pensei que lá no Brasil eu poderia ser mais feliz, ter uma vida mais completa, né, e até melhor financeiramente na minha área de carreira. Vou entrar muito em detalhes sobre isso, que eu vou fazer na verdade outro vídeo explicando o porquê, os pontos negativos da Inglaterra, o porquê que eu fui pro Brasil, né, mas vamos lá. Eu na verdade sou formado em comunicações, né, e eu trabalho como fotógrafo. E a minha cidade no Brasil, né, é no sul do Brasil, uma cidade considerada uma das melhores para se viver no Brasil por muitos anos, chama Maringá. O meu plano inicial era chegar na minha cidade, né, pegar qualquer emprego com meu meu, né, diploma e tal, pegar qualquer emprego aí e depois com o tempo ir estabelecendo meu nome como fotógrafo, né, na região e tal. Né? Porque também não é uma cidade pequena, tem quase meio milhão de pessoas. Então eu pensei, não vai ser tão difícil achar um emprego com diploma da Inglaterra, falando inglês fluente, né? Não deve ser tão difícil. Bom, bom, nos anos que eu fiquei aqui, né? Como eu falei no meu texto, para quem leu o meu texto, eu sempre foquei em conhecer os outros países, em viajar, sabe? Ter as coisas que eu quis ter, tecnologia, celular, computador. Então nunca assim quis investir no Brasil, entendeu? Então, quando decidi ir pro Brasil, peguei uns meses aí e juntei o dinheiro. Mas eu falei, não vai ser tão difícil achar um emprego, acho emprego rápido, né? Maringá, né, que é a minha cidade, ela é uma cidade com custo relativamente baixo comparado com São Paulo, Rio de Janeiro, né? E é uma cidade boa, como eu te falei, a criminalidade é super baixa comparado com as outras cidades. O sistema de saúde público é decente até e tem uma boa infraestrutura, entendeu? E é uma cidade bonita. O clima é decente também e bem localizada com bastante coisa. Vamos supor, vocês achavam um apartamento bom ali por R$ 1.100, sabe? Assim, que em Londres você não conseguiria achar alguma coisa assim por esse valor. Mas aí você ia olhar o condomínio, é o que mais matava. R$ 300, entendeu? 250 no mínimo. E em questão de segurança, né? Sempre é bom ter prédio, é melhor. Então sempre acabava matando. Então R$ 1.100, R$ 1.200 apartamento bom. Num bairro bom você acha por uns 1.200, mas aí mais 300 de condomínio fica R$ 1.500, né? Igual que eu falei no meu texto. E tinha coisa mais barata? Tinha apartamento de R$ 800, kitnet, minúsculo, estúdio, mas aí também vai mais condomínio, já dá 1.000 e pouco. E não era em bairro muito bom, localização não era daquelas coisas, e o lugar não era aquelas coisas também. Então, primeira coisa, eu fui pro Brasil para ter um estilo de vida ou igual ou melhor que eu tenho em Londres, entendeu? Porque senão não faz sentido, né? Sair de Londres para o Brasil, investir dinheiro, gastar, se não for ter uma vida melhor ou igual. Se for para ter uma vida pior, fica onde você tá. E, bom, aí tem esse valor do apartamento. Aí tem a outra história que você tem que dar para alugar apartamento no Brasil, é um inferno, é tão difícil quanto Londres, se duvidar. E você tem que ter um fiador, você tem que estar ou tem um cartão de crédito que eles cobram 7 a 8% em cima do valor do aluguel todo mês para você pagar com limite, né? E seu cartão tem que ter o limite do aluguel. E cartão de crédito do Brasil. Ou, se não for fiador, se não for isso, tem a opção da seguradora, que eles enfiam 15 a 20% em cima do valor do aluguel. Então esses 1.500
Se eu não tivesse fiador e não pagasse 1 ano adiantado, eu teria que subir ainda 15% em cima dos R$ 1.500, no mínimo. Se eu não pagasse 1 ano adiantado. E aí é complicado, né? Você já tá imaginando onde esse valor vai chegar. E eu nem falei isso no meu texto, né? Que eu tentei resumir. E tá. Apartamento mobiliado no Brasil é quase impossível. A não ser que seja apartamentozinho de estudante, mesmo assim não é 100% mobiliado, não é igual em Londres. Então você precisa comprar tudo. Bom, eu consegui arranjar fiador, certo? Meu pai. Pelo menos isso pode. Mas aí eu tive que gastar, né? Porque não vem mobiliado o apartamento. Era muito difícil, vinha só o básico do básico. Então eu ainda tive que gastar cerca de R$ 10.000 para mobiliar o apartamento. Com coisa simples, entendeu? Nada assim também, exagero de começo. Prefiro pagar à vista. Mas mesmo se você tivesse o cartão da loja, e se eu não me engano, acho que é 24 vezes sem juros. Mas aí mais que isso também tem juros. E cartão de crédito, né? Vocês sabem, eu fiquei assim louco quando eu olhei os juros no cartão de crédito no Brasil, que eu pensei em pegar um. Eu fiquei tanto que no Jornal Nacional passou esses dias até uma reportagem rápida, que tava os juros do cartão de crédito tinham baixado muito no último ano, para apenas uma média de 350%. Nossa, 350%, tipo, aqui em Londres, normalmente os juros do cartão de crédito são 20%. Estourando 40% já é super alto. Mais que isso, só a agiota mesmo cobra aqui. Porque 350% tem que ter muita cara de pau pra cobrar. E no Brasil isso é legal, pode cobrar. Até mais, né? Tem coisa que eu vi que cobra até mais. Então, assim, fora de outro mundo, né? Isso é uma das coisas que eu já fiquei, assim, horrorizado. Então, né? Ou você tem dinheiro pra pagar, ou você pega no seu cartão de crédito, ou você pega no cartão da loja. Mas de um jeito ou de outro, não tinha condição. Entendeu? Eu já fiquei horrorizado com isso. Então, aí começou a procurar emprego, né? Antes mesmo de chegar, já comecei a procurar. Já deixei um currículo e tal nos lugares, mandando e-mail, né, com currículo. Aí eu pensei que não ia ser muito difícil, né? E eu fiquei assim, não tinha tantas oportunidades que eu pensei que ia ter, certo? Para aplicar, né, para emprego. E as que tinham, pagava no máximo 3.000, R$ 3.500. Estourando, né? E assim eu fiquei, nossa. Mas eu falei, não, vai dar R$ 3.500, sim, mas eu não tinha nem descobrido, né? Descoberto os valores ainda direito do Brasil. Então já vamos lá, vamos adicionando os valores de novo, né? R$ 1.500. Se eu conseguir, né? Se eu tivesse, vamos supor, conseguir alugar a casa, tá? R$ 1.500, porque eu tive sorte. Porque senão eu teria que pagar um pouco mais das taxas da seguradora ou cartão de crédito. Aí eu fui olhar os valores da energia, né? E eu comecei a ficar horrorizado também. Porque todo mês você faz seu, né, budget e vê quanto você ganha e quanto você gasta. Você tem um valor certinho, né? Ainda mais no Brasil, imagino. E então como que pode você não viver de mês em mês sem saber se mês que vem vai chegar a bandeira vermelha ou você vai pagar o dobro de energia? Todo o seu budget que você fez, todo o seu planejamento vai para água abaixo, porque você vai ter que remanejar todas as suas finanças para pagar essa energia, que senão também você fica sem, e eles cortam. Então, em tempos normais, vamos supor, a energia vai vir R$ 100 por mês, se você, né, para uma pessoa aí, vamos dizer, mas vai bem mais que isso. Aí, com a bandeira alta, vai acabar vindo 140, 150. Então, é R$ 50 para quem é pobre ou quem, né, é classe média. É R$ 50 que você vai ter que achar, né? Ou tirar de algum lugar para colocar no valor disso. Então, e ainda eu descobri, né? Depois de um mês que eu tava lá, o valor. Eu até vi umas reportagens, né? No Jornal Nacional, Globo Repórter, tudo, tem várias. Se você não acredita no que eu tô falando aqui sobre o Brasil, é só você ir na internet e ver todas as reportagens.
Entendeu? Tem gente que, e tanto eu também tive amigos, tenho amigos que fazem isso, que só ligam o ar-condicionado de noite por meia hora, 40 minutos, uma hora, e depois desliga. Porque senão não tem condição financeira de deixar o ar-condicionado toda a noite inteira. Então, tipo assim, nossa, você trabalha 40, 50 horas por semana para ganhar um miséria de salário, para chegar em casa e ainda não poder nem ligar um ar-condicionado que você conseguiu comprar parcelado para se refrescar um pouco depois de um dia longo. Então, às vezes, para quem tem oportunidade de ter carro, né, que foi outra coisa que eu vi, o conforto é você ficar dentro do carro e usar o ar-condicionado do carro. E mesmo assim, vai gastar gasolina, ou sei lá. Que também chega a quase R$ 5 lá no Paraná, 4,60, 4, não, 4,50. Já chegou a 4,70 já. Então, eu pensei em pegar carro, pesquisei, fui nas lojas e tudo. Mas, como? Eu tava vendo os custos de ter um carro e acabar me saindo 600 a 700 reais por mês. Um carro simples, certo? Se eu não viajasse muito e nem economizasse gasolina. Como que... 700 reais por mês do carro também. Então, 1.800, 1.900, 2.000, 2.500 reais até agora. Aí, eu não incluí o valor do carro. Se a pessoa quiser parcelar, né? Porque um carro novo popular, mesmo assim, não sai por menos de 25 mil reais. Agora, se comprar usado, você acha um legalzinho por uns 10 mil, né? Mas não vamos incluir o valor do carro. Complicado. Mesmo também, eu acho engraçado que muitos dos carros no Brasil ainda não tem uma regulação, pelo menos a última vez que eu chequei, que não é obrigatório os carros ter vidro elétrico e airbag, assim, coisa básica. Tipo, tem ainda carro em 2020 no Brasil saindo sem vidro elétrico e sem airbag, como se fosse assim um luxo extra. Coisa mais ridícula. Nos Estados Unidos, vidro elétrico em carro, porta elétrica, foi lançado nos anos 50, gente, pelo amor de Deus. E hoje em dia todos os carros nos Estados Unidos ou na Europa têm isso como básico, o airbag também é obrigatório por lei. Mas no Brasil não, isso é um luxo. O povo ainda tem que ficar satisfeito vai baixar o vidro com um negocinho que os carros nos Estados Unidos nos anos 60, 70 já não tinha mais. Tipo assim, é loucura. Não só o brasileiro paga mais caro por um produto inferior, certo? Não sei, realmente. Bom, aí só isso aí já deu R$ 2.500, certo? Incluindo, né, gasolina do carro, manutenção e IPVA. Aí temos o valor do seguro de saúde, né, que é o básico. Na minha cidade o sistema público de saúde não é tão ruim igual os outros lugares no Brasil. Mas ainda é horrível comparado com o sistema privado, óbvio. E assim, eu não sei como tem gente que de outros lugares no Brasil, igual eu vi uma reportagem no Jornal Nacional uns dias atrás, você pode até olhar, procurar. No Rio de Janeiro tinha gente sem previsão, pessoas com câncer sem previsão para começar o tratamento, porque não tinha condição. E quando você tem dinheiro para pagar, né? Os médicos do Brasil são os melhores no sistema privado. Então, sim, isso é top. Quando você tem dinheiro, claro. Nada de graça. Tá, aí vai mais o plano de saúde, 2.500, 2.850 reais. Aí vamos lá, um plano de celular, R$ 100. E claro, esquece, você não vai pegar nenhum celular de graça pagando R$ 100 por mês, querido. Aqui em Londres, com o equivalente a R$ 350 por mês, você já pega com contrato, né, pós-pago, você já pode pegar um celular de graça, top de linha. Mas no Brasil, o plano mais parecido que eu achei custava R$ 400, com contrato, claro. E ainda você teria que pagar, tipo, R$ 3.500 no celular, R$ 4.000. Com um plano já de 400. Então, mais uma coisa, pelo menos uma coisa boa que eu achei no Brasil foi a internet. A internet no Brasil, pelo menos na minha cidade, era muito mais rápida que aqui na Europa. Nem na verdade, na Europa não, que na Inglaterra. Porque na Inglaterra a internet é uma bosta de celular. Comparado, eu falando bem real pra você. No Brasil, eu com a Claro, né, o plano da Claro, que eu acho eles muito bom, eu recomendo eles.
Minha internet estava chegando a 200 MB de velocidade, a minha 4G. E na Inglaterra não chega a 100, 110 no máximo. Então, nesse aspecto, né, a internet é mais rápida do Brasil e a cobertura é melhor, pelo menos na minha cidade. Não sei da sua, pela Claro. Eu recomendo a Claro. Mas, mesmo assim, é mais caro, né? Melhor, mas é mais caro. Tá, R$ 100 do celular, do 2.950. A internet fixa, Wi-Fi, R$ 120 no mínimo, 100, 120. Então, vamos supor 100. 2.950, mas 100 da internet fixa, 3.050. Nem das mais rápidas, tá? As mais rápidas são bem mais caras. R$ 3.050. Aí vai mais uns R$ 100 de Netflix, Spotify, né? Essas coisas tudo já vai somando, vai dar 100, ó. 3.150. Aí, se você quiser ter um seguro de celular, né? Que no Brasil é caríssimo, mas é muito importante, porque se alguém te roubar e você não tiver dinheiro, você se fudeu. Agora, eu seguro R$ 50 por mês, pelo menos 50, R$ 70 por mês. Aí você já vai adicionando os valores, né? Mas agora vamos falar da coisa mais importante que mais me surpreendeu. Os valores da comida, alimentação. É o que mais pesou nessa em questão de dinheiro, que eu mais fiquei chocado. Muito chocado, sem noção. Se eu fosse comer só marmita de segunda a sábado, de manhã e à noite, tomasse só um café da manhã, né, que eu comprasse no mercado, e de domingo comesse uma coisa que eu comprei no mercado, e eu ia gastar só de marmita R$ 700. Isso, você tá me ouvindo bem. E mais uns 300 de mercado, no mínimo. R$ 1.000. Quase R$ 1.000. Você só pra comer o básico de marmita e tomar um cafezinho da manhã e de domingo comer uma coisa que você faz em casa. R$ 1.000. Então é uma loucura. Se eu quisesse comer bem, assim, sem passar muita necessidade de comer as coisas que eu quero, a maioria das vezes sem comprar nada importante, sem comprar alcoólico, aí já o valor sobe, né? Já sobe mais. R$ 1.500 por mês. Você hoje muito bem, para uma pessoa. Porque tudo que era melhor e de mais qualidade era mais caro. As coisas básicas como arroz, feijão e leite, é óbvio que era barato. Só também. Deus, o resto, uma comidinha, uma fruta, um iogurte normal e um orgânico. O orgânico era o dobro do preço ou mais. Mesma coisa com qualquer outro tipo de comida, tudo que é orgânico. E as frutas, apesar de serem mais saborosas, tudo feia. Parece que eles exportam todas as coisas boas para os europeus, né? Porque aqui em Londres tem várias frutas do Brasil, mas são tudo bonitinhas. No Brasil, aquelas laranjas tudo manchada, parecia que tava podre. Sabe, todas aquelas coisas jogadas, verdura, tudo com mancha. Tipo assim, aparência estética zero. Eu sei, isso é uma coisa supérflua, mas tem. E quem acaba aproveitando são os estrangeiros, porque o Brasil produz esse tipo de qualidade. Estética perfeita. Mas é só para os estrangeiros, porque os brasileiros mesmo pegam as coisas piores e ainda pagam mais caro. Porque o preço sempre tá subindo e descendo. É ridículo. O preço da carne também subiu no último ano 40%. Imagina o que a pessoa que não tem dinheiro faz. Deixa de comer carne. Vai fazer o quê? Tem opção? Não tem. O valor das coisas não tem nenhum controle. Não tem nada. Do Brasil vai para baixo, para cima para baixo. Inflação, loucura. Aqui em Londres, em 11 anos, sim, as coisas subiram de preço, mas não tanto assim, sabe? Coisa de centavos. Todos esses anos que eu tô aqui, entendeu? O leite custava, sei lá, 75 pi quando eu cheguei, o litro, né? O litro e meio. Hoje custa 90 pi. O Pringles também subiu uns 50 pi, 60. Entendeu? Chocolate, não mudou muito o valor em 11 anos, tipo. Agora, uma coisa que é cara em Londres, que é barato no Brasil, é álcool e cigarro. Porque eu acredito que no Brasil, com uma cultura diferente, não tem uma procura por cigarro muito, né? No Brasil, fumar é visto como uma coisa suja e na Europa é visto como uma coisa glamurosa. E
Ah, isso. Mas tirando isso, os preços das comidas no Brasil não tem condição. Não tem. Chocolate, caro. Uma caixinha da Nestlé, R$ 8, 7. Aquele chocolate, sabe? Que vem na caixinha. Queijos eu achei muito caro. Só o básico do básico de queijo que é barato. Tipo, cheddar e queijo fatiado processado. Tudo que é um pouquinho melhor. Se você quiser um queijo que não é francês nem importado, mas é feito com os mesmos ingredientes, inspirado nos queijos franceses ou italianos, etc., você já vai pagar o triplo do preço de um queijo processado. E isso já é raro de achar nos mercados também. E o preço dos salames? Um pacotinho pequenininho, R$ 8, 9, 10. Entendeu? Aqui eu pago 1 libra. Pães caríssimos. E tudo do mercado, tá? Eu não tô falando de padaria, esses outros lugares que chega assim, os preços assim 10 vezes mais. Nossa, padaria, qualquer coisinha que você vai e compra já dá R$ 100. Um suco é R$ 10 quase. Então, de comida, realmente, então vamos adicionar aí 1.500 em cima dos 3.200, dá 4.700. Aí vamos adicionar, se eu quiser pedir comida uma vez por semana, R$ 50 toda vez que eu pedir. Porque por menos de R$ 50 você não vai nem conseguir pedir comida. É difícil. Um McDonald's hoje em dia já dá quase 50 no Brasil. Então vai dar R$ 50 por semana, R$ 200. Para pedir comida uma vez por semana. R$ 200 mais 4.700, 4.900. Então, 4.800, desculpa. Então, assim, é complicado. E só pedir 2 vezes por semana, R$ 50. Uma vez por semana, uma vez por semana só, por R$ 50 cada vez. Que mesmo assim, sabe, se pedir uma pizza no lugar no Brasil, uma pizza às vezes chega a R$ 70 uma pizza. É loucura, entendeu? E o valor da Pizza Hut no Brasil, nossa, é quase R$ 100 uma pizza às vezes. Ou uma pizza qualquer do restaurante, 50 no mínimo por uma pizza grande. Entendeu? Então é complicado. Pelo menos na minha cidade, né? Não sei da sua. E as leis? Certa, para retornar os itens. Eu comprei uma TV, certo? E ela veio com defeito. E eu fiquei sabendo que eu só poderia trocar a TV e receber meu dinheiro de volta com uma semana só de compra. Mesmo se tivesse defeito. Tipo, aqui na Europa é 1 mês, certo? 1 mês. Sim, você pode retornar a TV se ela tiver com defeito por até 3 meses depois que você comprou. Você pode retornar que eles consertam para você sem custo nenhum, por lei. Mas pegar mesmo o dinheiro de volta, você não pode. Só depois, no máximo, uma semana. Se depois de 2 meses a TV tiver algum defeito de fábrica, de alguma coisa, você pode até devolver na loja. Só que eles mandam para garantia para consertar. Mas a loja mesmo é só uma semana de garantia. Nem isso, às vezes tem loja que é menos. Então, assim, o povo não merece isso, né? O brasileiro, em média, eu vi vários artigos já, várias, né, reportagens que trabalham em média com 5 meses e meio só pagar imposto. Não imposto de renda em si, mas imposto em todos os produtos que ele compra, certo? Então, e ainda é explorado e nenhum do dinheiro que eles pagam de imposto é investido em lugar nenhum. Lá o nível de inequalidade é tão grande que, igual eu falei, a elite lá não tem, é sem noção. Tanto que lá do jeito que eu tô, sou considerado rico. Porque com meu iPhone de última geração, com meus fones de ouvidos que custam quase R$ 2.000, todas minhas coisas que são caríssimas lá no Brasil, eu sou considerado rico. Mas aqui na Europa não, eu sou considerado no máximo, classe média. E aí que tá, os ricos aqui na Europa, na Inglaterra, vão ter as mesmas coisas que eu, esse celular de última geração, fone de ouvido. Então a diferença entre um e outro é bem menor do que no Brasil. No Brasil, uma pessoa pobre ou de classe média não vai ter dinheiro para ter um celular de última geração, roupa de marca, nada. Vai ser totalmente o extremo da pessoa rica, que vai ter dinheiro para tudo. Inclusive morar em condomínio fechado, como para fingir, né? Pelo menos tentar se enganar que tá nos Estados Unidos. Para fingir que tá nos Estados Unidos, como se estivesse em primeiro mundo.
morar tudo com um muro em volta pra se enganar, pensando que a realidade é outra. Assim é complicado. Nem sei se tem como botar muita culpa neles também, porque... Mas vai fazer o quê? Mas isso aqui é como se fosse uma segregação, né? De ricos e pobres. Mas também vai fazer o quê? O país é tão perigoso, né? E a condição é tão ruim, mas só acho também isso engraçado, né? É complicado. É complicado. Ou, sabe, eu não tenho nada contra ser rico ou ser da elite. O problema é a inequalidade que é grande demais no Brasil, certo? E a remuneração é baixa, entendeu? Por que essa empregada não paga mais que isso? Ela merece mais que isso. Merece o mínimo, porque como você tá vendo os custos que eu tô dando aqui para ter uma vida decente e aproveitar e não só sobreviver, você tem que ganhar mais que isso. Uma coisa que eu achei ridícula é McDonald's. Enche de carro importado, fazendo fila no McDonald's. Como se fosse assim um restaurante de luxo, né? Os ricos ainda estão se achando os top, mas não estão vendo que são um bando de caipira. Porque, pelo menos aqui na Europa e nos Estados Unidos, isso é lanche de mendigo. Eu vejo mendigo comendo no Mac todo dia, às vezes quando eu vou comer. E ele lá, como se fosse... E lá. E o que foi mais ridículo? Tinha uma placa em frente ao McDonald's na minha cidade, dizendo, não dê esmolas aos mendigos. Pra não dar esmola. Tipo, nossa, e você acha que algum mendigo vai entrar algum dia no McDonald's lá? Ou qualquer outro lugar? Porque do jeito que os mendigos são tratados no Brasil, como se fosse lixo. Se eu fosse no McDonald's já com uma roupinha mais ou menos, já... O povo já olhava esquisito pra mim. Tipo... Puta merda, né? É complicado. Nossa. Eu fico sem palavras. Sabe? Simples assim. Sem palavras pra... E isso é pouca coisa. E o jeito que os vendedores são no Brasil? Nas lojas, né? No shopping. Eu fiz um teste. Teve um dia que eu fui com uma roupa mais ou menos numa loja lá no shopping. Em várias lojas no shopping andar, olhar as coisas. E todo mundo olhando mais ou menos com meio esquisito pra mim, sabe? Ninguém dando atenção. No momento que eu tirei meu iPhone 11 Pro Max, que no Brasil custa quase 10 mil reais, caiu um monte de vendedora. Ai, você quer comprar isso aqui? Você quer olhar isso daqui? Qualquer coisa? Nossa, tem certeza? A gente pode parcelar? Não sei o que é isso, que é aquilo. Meu Deus. Elas são muito agressivas na hora de vender, sabe? Os vendedora, eles enfiam, tentam vender de qualquer jeito, ao ponto que você fica inconfortável. Eu sei que eles querem ganhar a comissão deles e tal, mas isso não é o jeito certo de vender. Sabe? Se fosse vender de um jeito mais sutil, as pessoas iam comprar também, entendeu? Tem gente que às vezes vai comprar um negócio, mas os vendedores são tão agressivos que desistem de comprar. Coisa assim mais horrível que tem. Nossa. É complicado, sabe? Não que eu goste também do jeito que as vendedoras na Europa são. Eu acho que eles não estão nem aí muito, até demais. Então acho que seria o médio, assim, o bom, seria igual nos Estados Unidos, entendeu? Não é tão ruim igual ao Brasil, mas também não é tão igual à Europa. É no meio. Acho que aí seria legal. Sabe? E a elite, né? Não todos, tá? Tem muita gente boa. Rica, boa e honesta que... Mas eu nem tô falando mal dos outros que eu te falei que eu não tenho nada contra. Mas tem muita gente, pelo menos lá na minha cidade, ama ostentar. Sabe? Como se rico de verdade, né? Não tô falando desses ricos aí, mais ou menos, que tem no Brasil. Tô falando dos bilionários, sheiks árabes, os bilionários russos. Não ostenta tanto igual um brasileiro. Ou pior, essa cultura boba de quem não tem dinheiro pra comprar itens falsificados. Só pra mostrar pro outro que tem. Tipo assim, vai mostrar pra quem? Porque a pessoa que é rica de verdade sabe que o que você tem é falsificado. A sua cópia barata não vai enganar ninguém. Por que você não compra o que você pode comprar, certo? Ou compra um original parcelado do que comprar uma coisa falsificada, qualidade inferior, que às vezes pode fazer mal à sua própria saúde, certo? Então isso eu também acho uma coisa assim que eu não entendo. É uma coisa você comprar porque é uma necessidade sua, comprar uma réplica por necessidade, né?
pra você usar. Outra coisa é você comprar pra mostrar. Os preços de balada até que eu achei razoável, certo? Então, aí vamos adicionar nesses R$ 4.900, mais uns R$ 400 por mês de balada, considerando que você vai 2 vezes por semana na balada, gastando R$ 50 por vez. Dá pra tomar algumas cervejas e uma entrada só também. A entrada, né? O ingresso. Isso já vai dar R$ 400 por mês. Mais 4.900, R$ 5.300 depois de impostos. É o que você vai ter que ganhar para ter uma vida ok no Brasil, sem poder guardar dinheiro nenhum para viajar e ou para emergências, só para sobreviver e ter uma vida digna. Esse é o valor. Porque é mais que isso, né? Eu tenho certeza que eu esqueci algumas coisas que quem mora aí deve saber. Outros custos, né? E nós sabemos que ninguém no Brasil... Não, ninguém não, desculpa. Que no Brasil, a não ser que você seja advogado, juiz, médico, assistente médico, dentista, alguma coisa assim. A não ser que você seja alguma coisa desses tipos de coisa, você vai ganhar mais que R$ 5.000 por mês depois de impostos. Certo? Ou político, um vereador ganha dobro disso quase. Então, é foda. Então, nos primeiros meses, no primeiro mês, 2 meses, foi quando eu caí na real, entendeu? Eu fui, na verdade, tendo os custos, né, do mês, de mês em mês, eu fui vendo que não ia dar, mesmo se eu pegasse um emprego ali, ganhando R$ 3.500, R$ 4.000. Ia faltar, ia passar necessidade, não valeria a pena, entendeu? Não valeria a pena. A não ser que eu tivesse muito dinheiro, a não ser que eu tivesse trazido uns 50, R$ 100.000. Ou para abrir meu negócio, né? Se você trazer bastante dinheiro e investir no Brasil, certo? É perfeito. Porque aí você consegue fazer muito dinheiro e ficar rico. Mas é sempre assim. Sem dinheiro não se faz nada. Sempre com dinheiro. Tudo com dinheiro, entendeu? Sem dinheiro, esquece. Entendeu? Então, esse é o ponto. Classe média e pobre, né? Classe baixa, vive 10.000 vezes melhor na Europa e nos Estados Unidos do que no Brasil. Então é muito melhor você ser pobre na Europa do que ser pobre no Brasil, entende? Mas é muito melhor você ser rico no Brasil do que na Europa. Porque aqui os impostos são muito mais altos, tem um maior controle, entendeu? Essa é a diferença. Foi essa a conclusão, pelo menos, que eu tirei, né? Não, é isso. Não tem... E isso que eu nem entrei nos assuntos muito de saúde e violência, porque na minha cidade, graças a Deus, é mais tranquilo sobre isso, entendeu? Eu imagino para quem mora em lugar como Rio de Janeiro ou outra cidade perigosa no Brasil, eu iria ontem para a Europa se eu tivesse numa situação dessa. A taxa de homicídios no Brasil, para você ter uma ideia, para quem mora aqui tá achando, Londres está super perigoso, quase igual ao Brasil. É ridículo isso. A taxa de homicídio no Brasil caiu ainda depois desse ano, agora esse último ano, em 20%. E sabe quantas mil pessoas morrem todo ano assassinadas no Brasil? 51 mil pessoas. Isso você ouviu muito bem. Sabe quantas pessoas morrem na Inglaterra assassinadas? 700. Então, em 5 dias, no Brasil, é o equivalente ao que morre no ano inteiro na Inglaterra. Então, acabou esse assunto, né, de que a Inglaterra está quase igual ao Brasil. Nesse sentido, não tem condição. Eu fiz as contas, a Inglaterra, os números da Inglaterra, né, o Brasil tem 72 vezes mais homicídios do que na Inglaterra. Certo? Multiplica esse número que eu te dei de 700 vezes, né? 72. Então, assim, não imagina, né? Nem imagino como que é morar numa cidade dessa, assim, perigosa, cidade grande no Brasil. Sim, mais no Rio de Janeiro, se você quiser olhar, só liga o Jornal Nacional, todo dia tem alguém com o rio baleado, bala perdida, gente tomando banho. A pessoa tá tomando banho e vai dar um tiro. Tipo, ninguém tá seguro. Mesmo assim, com serviços públicos precários, com a violência, com tudo de ruim, o governo, a prefeitura do Rio de Janeiro tem ainda dinheiro, 40, não sei quantos milhões que eles gastaram, uma fortuna pra gastar no carnaval. Sim, tipo,
É igual eu digo, a política do pão e circo, né? Porque pra que tanto esse dinheiro podia ser usado para tantas coisas que ajudar, né? A cidade que tá às traças, literalmente. Mas não. Porque só quero ver se não tivesse carnaval no Rio de Janeiro e não tivesse nem muitas celebrações e nem muitos feriados, o povo já teria arrebentado tudo, já teria colocado outro governo, outro sistema, já teria, sabe? E isso que é a política do pão circo. O governo deixa o povo iludido e continua roubando. E pior que as pessoas sabem disso, mas estão muito cômodas e não querem, entendeu? Eu fiz as contas, o Brasil tem quase o dobro de feriados que tem na Inglaterra. Tipo, um país que está nessa situação financeira que está, tinha que ter um terço dos feriados que tem aqui. Entendeu? Mas não. E as coisas? Que de domingo nem abre direito. Tem coisa que, tipo assim, é capitalismo, vocês querem ganhar dinheiro, tem que trabalhar. E a dificuldade de achar algum lugar aberto 24 horas no Brasil? Quase impossível. Porque a remuneração já é baixa, ninguém quer trabalhar, né, nessas horas. E as máfias, né, dos postos de gasolina que ficam abertos até tarde, pelo menos na minha cidade, eles não deixam. Do mesmo jeito, entendeu? E igual, é tudo máfia, né? Máfia do combustível, máfia dos táxis. Além da falta de variedade. Quando eu vou nos mercados no Brasil, eu percebi, a maioria das bebidas era fabricada pela Coca-Cola. Tipo assim, eu achava no máximo duas opções de marca de água, três com sorte. Entendeu? Só se fosse em mercado na seção de importados. Aqui na Inglaterra tem mais de 10. Em qualquer mercado você acha 5, 6, 7 opções de água. Tipo assim, máfia. Entendeu? Eles pegam. Por isso que eu perdi esperanças em questão do Brasil. Certo? Não vai melhorar. Se o povo continuar com essa mentalidade, ou se ninguém sair para as ruas e quebrar tudo, não vai. Entendeu? Os países que estão no primeiro mundo hoje, a maioria chegou onde chegou, saindo nas ruas, quebrando tudo, derrubando o governo, o sistema que não estava funcionando, colocando novo. Mas enquanto o povo estiver feliz com o carnaval, né, com os feriados, não vão. E eu não me vejo como abandonar minha pátria. Eu simplesmente fugi de um navio afundando. E por mais que você coloque um político no poder que você acha que vai mudar, mesmo que ele tente mudar, não tem como. O Bolsonaro, bom, eu respeito todas as opiniões políticas, mas eu mesmo votei nele. Por mais que eu veja ele tenta fazer algumas coisas legais, aí vai lá um monte de parlamentar e derruba tudo as coisas que ele tá tentando fazer. Tipo assim, claramente com o interesse deles. Tanto que o governo do Bolsonaro lá, sei lá, com o Paulo Guedes, sei lá, tentou passar uma lei que eles iam diminuir muito os impostos e até isentar alguns impostos de alguns eletrônicos de videogame, jogos e tal. Mas os parlamentares não. Eles derrubaram a lei porque, ia afetar a indústria local. Vai cada coquinho. Sabe? É uma máfia, igual fala, uma máfia deve estar molhando a mão desses caras, porque, pô, o povo não pode ter nada. Nada. Não pode ser feliz com nada. Então não dá, entendeu? Não dá. E engraçado, eu conheço muitos gente que veio aqui na Inglaterra passear. E engraçado que os que falaram que muitos deles reclamaram da Inglaterra, né? Falaram, nossa, não sei o que no Brasil é melhor, não sei o que no Brasil é melhor. Aí vocês me perguntam, dessas pessoas, quantas dessas pessoas que reclamaram eram ricas e eram da elite? Todas. Então, é óbvio, né, meu filho, que o Brasil vai ser melhor quando você está sentado numa privada de ouro. Eu nem tô falando que todos esses que vieram falaram que o Brasil é ruim, que o Brasil é bom e a Inglaterra é ruim. Alguma dessas pessoas, né? Não todo mundo fala isso, todo mundo ama aquilo. Muita gente também ama a Inglaterra quando vem e tal. Mas muita gente também reclama, diz, que no Brasil é muito melhor as coisas, é o melhor país do mundo, lá não sei o que isso é melhor. E tem uns loucos que falam que até o sistema de saúde é melhor. Aí eu falo assim, esse é o sistema de saúde público? Não, eu uso particular. Então, filho, você não vai comparar, né? E eu nem tô falando que Londres é maravilhoso, tá longe disso. Mas é muito melhor que o Brasil. E essas pessoas aí da elite, os ricos, que não todos, mas alguns que vêm e falam que aqui eu não sei o que é ruim, não sei o que é lá, que lá no Brasil é o melhor país do mundo, é óbvio que é o melhor país do mundo. Com dinheiro, o Brasil é o melhor país do mundo, entendeu? Então eu acho isso hipocrisia, vir aqui falar isso, entendeu? Mas é óbvio, tem país melhor que a Inglaterra. Eu mesmo, meu sonho é morar nos Estados Unidos, entendeu? Tem muitos países de primeiro mundo melhor que a Inglaterra. E eu só tô aqui também, né, falando da minha experiência que eu tive no Brasil.
Isso é para comparar o Brasil com a Inglaterra, não a Inglaterra com outros lugares do mundo, entendeu? Tenho certeza, a Inglaterra tem seus defeitos, tem vários melhores, né? Países de primeiro mundo melhores para se viver. Mas não tem como, né? Entende? Então, eu tô bem aqui resumindo também, igual no texto. Se eu fosse falar tudo, meu Deus, ia ser uma conversa de horas. Porque é uma coisa que vai muito mais fundo, né? Que apenas números e valores. Sim, eu entendo que tem gente que tem motivos pessoais para voltar. Tem família e tal, que tem realmente isso, né? Família é família, mas pensa bem, só isso que eu digo. Essa foi a minha experiência, entendeu? Não estou com viralatismo, tanto que eu sei que o Brasil tem muitas coisas boas, certo? O clima maravilhoso, a natureza, as paisagens, o solo fértil, sabe? A produção. É um país com muito potencial, certo? Poderíamos ser um país muito mais rico do que somos, com um povo muito mais feliz do que somos. Mas não somos, infelizmente, entendeu? Tem muitas coisas boas no Brasil, sim, tem muitos pontos positivos. Mas quando comparando com países de primeiro mundo, o Brasil continua sendo país de terceiro mundo, senão não seria chamado de país de terceiro mundo. E resumindo é isso, o Brasil não é um país de todos. O Brasil é um país de todos os ricos. É essa a definição básica, certo? Sim, você vai poder... Tem como sobreviver com menos? Tem. Milhares de brasileiros sobrevivem. Não significa que isso seja bom, entendeu? Vai falar assim, muita gente não reclama de nada. Reclama, é só você ligar o jornal todo dia. Tem várias pessoas reclamando, chorando de desastres naturais que o governo não ajuda, ou de empresas que não seguiram regulações e fizeram isso ou aquilo, negócio embrumadinho, desastres naturais, sabe, tiroteio, tudo. Sempre tem gente reclamando assim. O brasileiro não tá satisfeito, entendeu? Tira isso da sua cabeça. E os poucos que estão, né, que você fala assim, mas eu gosto de ter minha vidinha lá, mesmo que eu ganhe menos e tal, lá é ótimo. Esses que estão satisfeitos que são o problema, né? Porque eles não deixam aí acontecer uma revolução em geral para derrubar tudo isso. Porque aí não vai avança, né? Aí, o Brasil, para sair do onde tá, tem que todo mundo fazer isso junto. E não vai. Essas pessoas que também que acham que estão satisfeitas, né? Como você passar metade da sua vida tomando vinho que custa R$ 50 e depois alguém te dá um vinho que custa R$ 10.000. Essa é a diferença que você vai sentir morando no exterior, em um país de primeiro mundo. Mas, óbvio, antes de você tomar o de R$ 10.000, você nunca vai saber que ele é tão bom quanto o povo fala. Só né, experimentando você mesmo. Então, por isso que às vezes tem muita gente que fala que tá satisfeito. Bom, mas é isso aí, pessoal. Tentei resumir bem aqui, mas expandir um pouco mais do que no texto, né? E fiquem ligados que, na verdade, eu vou fazer outro vídeo falando dos defeitos da Inglaterra, certo? Que muita gente está cobrando, para explicar o porquê que eu decidi, em primeiro lugar, ir para o Brasil, certo? Então, todo país tem seus defeitos. Então, fiquem ligados aí no canal, se inscrevam e eu vou fazer logo nos próximos dias. O povo brasileiro merece mais que isso, entendeu? Você merece mais que isso. Agora eu tô falando para os que moram no Brasil. Se você tiver a oportunidade de vir para fora, venha, entendeu? Sem medo, venha. O que você tem a perder, entendeu? Venha, você merece mais do que ficar sendo explorado pelo governo todo dia e sobrevivendo apenas. Você merece viver e não sobreviver. Você merece muito mais. Então, é isso.